O processo de autossabotagem, né, indica que é um movimento próprio, a própria palavra já diz, que é uma sabotagem que a pessoa faz a si mesma, a sua felicidade, a sua harmonia interior, o seu equilíbrio, devido à culpa. Vamos ver todo o ciclo que gera o processo da autossabotagem e como nós podemos nos libertar desse problema. Se você tem um problema semelhante ou se você quer trabalhar com seu cliente para ajudá-lo a se libertar desse ciclo de autossabotagem, porque o processo é cíclico e quase sempre tão automatizado que a pessoa fica subconsciente, nem percebe que está sabotando a própria felicidade. A pessoa diz que deseja ser feliz, que ela quer ser feliz, mas ela própria sabota a felicidade, impedindo que a felicidade ocorra. Então, como que surge esse processo? Todo o problema de autossabotagem, do próprio bem-estar, da felicidade, surge da exigência de perfeição. A pessoa se exige uma perfeição que ela não pode ter. E como, devido a essa exigência de perfeição, acontece o tempo todo, o que vai acontecer nesse caso? Quando surgem as mínimas imperfeições que todos nós temos, porque mesmo que a pessoa se exija a perfeição, que ela haja de forma perfeccionista, tentando fazer o máximo que ela tenha a realizar tudo perfeito, sempre vão haver imperfeições na nossa vida, nós conosco, nós com os outros, no nosso trabalho, enfim, em todas as situações, nós vamos lidar com imperfeições. Não há nenhuma pessoa que esteja vivendo num planeta como o nosso que seja perfeita. Então, quando a pessoa exige perfeição de si mesma, o que vai acontecer? Na imperfeição, ela entra com aquilo que nós chamamos de julgador interno. Ela se julga, ela se condena pelas imperfeições e ela se pune devido às imperfeições. É sempre essa tríade: autojulgamento, autocondenação e autopunição, que em conjunto chama-se culpa. Então, a culpa é exatamente esse o conjunto de 3 sentimentos, no qual a pessoa se julga, se condena e se pune. Se julga de que forma? Eu errei. E aí tem como existe uma exigência de perfeição, eu não posso errar. A exigência de perfeição, ela vem dessa crença. É uma crença limitante, uma das crenças mais intensas que o ser humano pode criar para si mesmo, de que eu não posso errar. Se eu não posso errar, todas as vezes que eu cometer algum erro, devido a alguma imperfeição que eu tenho, o que eu faço? Eu me julgo, eu me condeno e eu vou me punir. A autossabotagem entra exatamente na terceira fase, que é a fase da autopunição. A pessoa, ela de uma forma subconsciente, ou às vezes até consciente, mas automatizada, ela já acostumou tanto com isso, que todas as vezes que ela tem uma imperfeição e que ela lavra a sentença de se punir, a punição é exatamente a sabotagem de todo o processo que pode gerar bem-estar, alegria, felicidade, harmonia interior.
Por quê? Porque lá no nível profundo existe também uma crença de que ela não merece. Ela não merece coisas boas, ela não merece ser feliz, ela não merece o bem-estar. Por quê? Porque ela tem imperfeições. Ela tem essas imperfeições, ela erra e ela não pode errar, ela tem que ser perfeita. Existem várias determinações psíquicas emocionais do tipo, eu tenho que ser perfeito, eu não posso errar, eu tenho que ser assim o assado. E aí o que acontece? Vejamos que vocês estão percebendo que existe um ciclo de autossabotagem. A pessoa exige perfeição de si mesma, ela tem um medo de errar. Esse próprio processo de exigência de perfeição e do medo de errar, essas próprias crenças limitantes, já gera um estado de ansiedade, um estado de inquietude frente à própria vida, frente às próprias demandas da vida. E, claro, quando a pessoa se envolve num processo de ansiedade, de inquietude, de angústia, o que vai acontecer com ela? As chances dela errar serão muito maiores do que uma pessoa que não exige de si mesma a perfeição. Ela tem uma chance de errar muito mais intensa do que as outras. E aí cria um círculo vicioso de medo de errar, exigência de perfeição, eu tenho que fazer tudo perfeito, tudo maravilhoso, eu não posso errar, eu tenho que ser assim assado. Surge uma imperfeição, eu sou uma péssima pessoa, onde já se viu fazer isso, onde já se viu viver e agir dessa maneira, fazer isso desse jeito, autojulgamento. Todas essas frases são crenças limitantes que expressam o autojulgamento. Então, a pessoa se julga e aí ela se condena. Mas você é um crápula, você é uma pessoa má, você é uma pessoa isso e aquilo. Ela se julga e ela se condena, então agora você sofre. Esses mecanismos são tão automatizados que a pessoa não percebe. Nós estamos decodificando o processo que acontece no psiquismo das pessoas, sem elas nem perceberem que elas estão nesse ciclo do auto-julgamento, da autocondenação e da autopunição. Quando elas adentram o processo autopunitivo, gerado por todo esse movimento de culpa por não ser perfeita como ela gostaria, o que acontece? A sabotagem. Então, o tempo todo sabotando situações que gerem felicidade, que gerem bem-estar, que gerem alegria, que gerem harmonia interior. Então, por exemplo, a pessoa está num ambiente, um ambiente agradável, cercada de amigos. O que ela faz? Ela se sente desconfortável naquele ambiente. As pessoas riem, fazem piadas, estão se divertindo, mas ela pode até participar do ponto de vista da máscara, mas lá na intimidade ela está se punindo no sentido de que eu não mereço isso, eu não mereço estar alegre, eu não mereço estar feliz, eu não mereço sentir bem-estar, eu não mereço todo esse processo, nem a companhia dessas pessoas eu mereço. E aí ela se sente inadequada, não há um sentimento de pertencimento a um grupo social, uma situação. Então, o tempo todo, as pessoas que se sabotam devido à culpa, elas se sentem profundamente inadequadas na própria vida, inadequadas nos vários ambientes que elas estiverem e produzindo esse círculo vicioso. Quanto mais inadequadas, quanto mais
ela se pune, mais imperfeições aparecem, mais dificuldades elas vão ter nas várias situações da vida. E como acontece dessas dificuldades serem cada vez maiores em relação a tudo aquilo que elas vão fazer, e como a exigência de perfeição permanece, o que acontece? Exigência de perfeição, as imperfeições surgem, julgamento, condenação e punição por causa das imperfeições. Então, o círculo vicioso ele vai se intensificando cada vez mais. Se não houver uma interrupção desse processo por meio de exercício de várias virtudes, que nós vamos ver daqui a pouco, o que acontece? A pessoa passa a viver sabotando a própria vida, a própria alegria de viver, a própria felicidade, o bem-estar. Então, aquela pessoa que passa a vegetar e não a viver. Infelizmente, existem muitas pessoas que vivem nesse ciclo de autossabotagem, o tempo todo sabotando o seu bem-estar, a sua alegria, a sua harmonia, a sua felicidade, enfim, tudo aquilo que possa gerar o bem daquela pessoa, tudo aquilo que possa gerar um estado de bem-estar. Então, nós podemos dizer que a pessoa que se sabota, ela entra nessa autossabotagem devido à culpa, ela se aprofunda no estado de mal-estar. Então, ela passa a viver o tempo todo, ela se sentindo inadequada em todas as circunstâncias, o tempo todo numa inquietude interna, num estado de ansiedade. Por quê? Porque ela está o tempo todo sabotando tudo aquilo que pode gerar bem-estar para ela.